Capítulo 4. Não poucas vezes, por imaturidade, toma decisões compulsivas e derrapa em estado de perturbação, demarcando fronteiras e evitando atravessá-las, assim perdendo contato com as possibilidades existentes, que poderiam definir os rumos. Amor, imbatível amor, de Valdo Franco. Mateus, 24 anos, mês 4, dia 27. Um belo dia, azul como jamais havia visto um. Talvez fosse a ansiedade que me escoltava em minha inspeção. Observei os encaixes das asas com os flaps e ailerons com minucioso exagero, demandando um tempo muito acima da média. Segui pela estrutura alonada da calinga até os profundores e biquília. O aeroplano era de uma aparência sofrível e devia ser o desgosto de todo aeronauta, mas para mim era a liberdade encarnada mais extraordinária de todo o mundo. Uma sensação que só experimentei por igual quando era criança, quando embolsava uma tolice qualquer, que arquitetava como o maior desejo de todos os tempos, até aquele momento. Estava tão radiante que aquela observação demorada servia para amenizar a minha impaciência. Sentia-me estranho, como se a saudade estivesse com os minutos contados. Quando me inscrevi para o curso, buscava atropelar o meu medo de dirigir carros. Se eu pudesse executar um voo, o que mais me impediria? O que não mata, cura. O céu seria o limite. E não era só isso. O avião em si não parecia ser uma simples coincidência. Sentia como se o destino estivesse me socorrendo. Após averiguar o combustível, o instrutor sentou-se atrás sem visão dos instrumentos que seriam narrados por mim, por meio da aparelhagem de comunicação. Estava experimentando os freios enquanto taxiava para uma das pistas da cabeceira. Executava curvas que me atordoavam e num giro completo encabecei a pista livre. Tagarelei para um controle de torre faltante e acelerei. Os instrumentos, vários, tomavam a minha atenção quando puxei delicadamente o manche para que o avião se alinhasse imprimindo maior velocidade. Quando eu percebi, estava voando e vigiando intermináveis instrumentos e ouvindo conselhos, exortações cuspidas, para estabelecer um voo de cruzeiro. A bússola girava tão devagar que nem percebia estar me deslocando. O barulho do motor era reconfortante. De todas as reações possíveis que eu esperava sentir, eu fui tomado de febril e incompreensível saudade. Sentia-me muito além das minhas recordações, uma sensação de percorrer raios subsaarianos, mergulhar através dos contrafortes de cordilheiras austrais e deliciar-me com lugares jamais explorados. Fiz manobras de aprendiz e retornei para o aeródromo, para um pouso por entre duas colinas. Parecia o buraco de uma agulha. A aproximação corria dentro dos parâmetros do instrutor, e eu não estava nem um pouco apreensivo. Estava dentro do meu jogo. Quando estava para tocar o solo, senti-me tão seguro que, mesmo que o instrutor usasse o manche auxiliar, eu não o saberia. Deslizei suavemente. Eu havia feito um pouso perfeito. Não foi somente uma conquista mecânica, havia uma sensação, uma emoção que jamais voltaria a provar. Eu sabia que poderia voar sempre que eu quisesse. Transcendia o tempo. Contudo, ainda não consegui dirigir. E com o tempo encontrei um grande inimigo dos pilotos ávidos. Não conseguia entender as comunicações via rádio. Nem o tempo melhoraria os chiados e os ruídos. Mas o problema era outro. A providência se encarregou de me ajudar, e o aeroporto foi fechado para reformas eternas. Aproveitei para desistir do impossível. Conhecia os meus limites, e quando eles não se dilatavam me dando mais sobrevida, perseverar representaria uma tolice. Os céus já não eram livres. Tudo que havia para ser descoberto já estava desvelado. Regras e mais leis que me impediam de sonhar. Não precisava me apegar a recordações que também doíam. Amuado, somei a essa frustração as que se seguiam. Capítulo 5. O mundo é como uma casa em chamas, que está sendo destruída e reconstruída. Os homens, embaçados pelas trevas da ignorância, desperdiçam as suas mentes na ira, descontentamento, ciúmes,
preconceitos e paixões mundanas. Eles são como crianças precisando de uma mãe. A doutrina de Buda. Mateus, 6 anos, mês 7, dia 21. Narrado por Tiago. Ele choramingava copiosamente. E abraçando por uma noite festiva, cheia de doces e crianças encantadas, ele se afastou sem levantar a menor suspeita. A dor quase o enlouqueceu. Estava sozinho, sucumbo, sentado sobre uma mureta oculta na escuridão afastada de um bosque de eucaliptos murmurantes. A alameda de seixos estava vazia e o brilho opaco de alguns postes murtícios davam contornos mortos às sombras. Não se angustie. Ficarei por perto. Estava ajoelhado com o braço sobre o seu ombro, consolando-o, e que não percebia minha presença. Ao longe, a celebração, de grandes letras acartonadas, chegava ao ápice, com exagero de palmas e assopros. Mateus estava transtornado, e as suas presunções de uma mente de criança tentavam assimilar o que estava acontecendo. Levantei-me, no aguardo de alguém que se apresentaria como um anjo. Desses anjos que nos acompanham por toda uma vida e além. Como foi o despertar dele? Não precisava discorrer. Mateus deixava o conflito transparecer em seu rosto. Era o fim de sua liberdade pueril. Daquele dia em diante, ele seria perseguido pelos seus medos de outrora, um esboço de quem era, oprimido pelos traumas, assim como pelas virtudes. Ele suportará essa decisão? Sim. Se os obstáculos forem bem plantados, ele será encaminhado. O anjo calou-se. Aos 6 anos, o garoto enfrentava o despertar de sua consciência, que nessa idade poderia ser bastante adaptável, porém, em alguns casos, se houver necessidade ríspida e atordoante. De um dia ao outro, se tornou tímido e desconfiado, receoso das intenções dos outros, incapaz e amedrontado diante dos problemas diários. A graça que toda criança parece possuir se desfez em artifícios que mudariam seu novo ego. Havia um desígnio por trás de tudo. Esses escopos morais cesseadores o abraçariam, restringindo um suposto livre-arbítrio, com a finalidade de atingir o seu alvo, o livre-arbítrio do espírito, que está acima das vontades do corpo e da mente, porque Deus é perfeito. Tão esquematizado e aguardado que nenhum obstáculo chega a gerar frustração, ou que ele seja aldosada e dominada para os fins do espírito. A sua singular vantagem é que está ciente das suas falhas, assim como de suas conquistas, e as está aplicando a seu favor. O anjo se dirigia a mim. Mateus só não deseja reproduzir os mesmos erros. Tenho receio disso. Por isso ele vai dominar-se, através das inserções que reprisarão os fatos mais obscuros do seu passado, de forma a fortalecer o seu espírito, obliterando esse estado ilusório, precisamente quando estava encarnado. Ponderei que em minha ignorância havia concordado com Mateus antes de seu renascimento. Havia tanto o que fazer. Entretanto, desta vez, ele estaria a par de suas obrigações espirituais, menos daquelas que nenhum anjo poderia calcular. Observei Mateus por alguns instantes. Seria nosso primeiro afastamento em 6 anos. Ele parecia não entender o sentimento que o assolava, e com sua pouca ideia do que se passava, medo da tolice falaz e do orgulho delirante, pensou que sentia raiva, ou angústia, ou incompetência. Ele olhou para a balbúrdia e projetou-as. Ele não conseguia definir esse algo que o engolia vorazmente. E recolheu-se em sua ignorância infantil, pensando que estava com ciúmes. Lá no fundo, ele sabia que não era isso, só não sabia explicar o porquê.